pessoal, estamos aqui para mais uma maratona da aprovação. Agora a gente vai conversar sobre a melhor das especialidades, a mãe de todas elas, a preventiva. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores da preventiva aqui da MEDEM e responsável por conversar com vocês hoje e dar um cheirinho aí para vocês de como é a abordagem da preventiva dessa grande instituição que é o Sírio-Libanês, uma prova direta ali, né, com raciocínio direcionado ali, sempre colocando opções ali, geralmente com enunciado mais curto, tá? Mas julgar as informações do caso para encontrar a melhor resposta possível, mais provável ali, né? Um nível de dificuldade que não é fácil, tá bom? Vou colocar aí moderado aqui, mas algumas questões difíceis mesmo, mas são poucas. Algumas questões muito difíceis, mas poucas questões compõem esse grupo aqui. Vantagem, a grande vantagem que eu vejo na prova aí de fato, enunciados curtos, tá bom? É muito importante, pessoal, quando a gente vai para uma prova, a gente ter esse direcionamento, né? Então, a gente vai dar um gostinho aqui para vocês, né, do que é o perfil aqui do Sírio, né? Vou destacar 3 tópicos principais aqui, fazer um top 3 para a gente conversar, mas no nosso intensivo aí, né, que a QR está na tela, a gente consegue fazer isso sobre todas as instituições, com aulas específicas aí para cada um desses temas. Esse gostinho que a gente está dando aqui, claro, né, para ajudar vocês na prova aí também, mas também para vocês conhecerem um pouco do direcionamento da MEDEM, perfeito? Então a gente começa conversando um pouquinho sobre a classificação dos estudos epidemiológicos, né, e para direcionar um pouco para você sobre como isso cai no Sírio, esses enunciados são um pouquinho maiores, assim, né, porque precisa destrinchar como que é o estudo, né, para você depois vir e classificar como que é o estudo. No geral, as questões são diretas e simples, então coloca ali o delineamento do estudo, você fala, ó, o estudo é assim, o estudo é assado. Algumas outras cobram assuntos mais específicos, e isso é a cara do Sírio-Libanês. Custo, efetividade, eficiência, eficácia e efetividade, tá bom? Então assim, não dá para pensar em fazer a prova do Sírio sem dominar bem esses assuntos. Ah, mas Padilha, logo porque você falou isso não vai cair nada. Pode ser que aconteça, mas não é a característica do Sírio, tá bom? No geral, costuma sim cobrar esse assunto e a gente precisa dominar um pouco esses conceitos, a diferença entre cada um deles também. Além disso, você precisa dominar a classificação dos estudos, o delineamento dos estudos, tá bom? Então, analisar, ler a descrição de um estudo e saber classificar esse estudo. Saber os pontos fortes e as fragilidades de cada tipo de estudo. Eu preciso dominar, eu preciso saber que se eu quiser um estudo rápido e barato, o estudo de coorte não é o melhor estudo para eu fazer isso. O estudo de coorte eu acompanho os meus pacientes ao longo do tempo. Então não é o melhor estudo para que eu faça isso. Eu posso utilizar um estudo transversal, por exemplo. Agora, se eu quiser calcular incidência de um determinado agravo, de uma determinada doença, aí o estudo de coorte passa a ser muito mais vantajoso para mim do que fazer um estudo transversal, onde eu avalio ali a exposição e o desfecho ao mesmo tempo no estudo transversal ou no intervalo de tempo muito curto ali. Então eu não posso fazer o cálculo da incidência, eu tenho ali no máximo uma prevalência que vai aparecer para mim. Perfeito? Isso que eu estou falando são, por exemplo, as medidas de frequência e de associação. De frequência, principalmente aqui, né, prevalência e incidência, e as medidas de associação, odds ratio, risco relativo, né, que é a divisão das incidências ali, né, razão das incidências, razão de prevalência, que é também uma outra medida de associação, né. Então preciso dominar para a prova do Sírio-Libanês esses pontos aqui para a gente fazer. Perfeito? Padilha, mas o que precisa saber? Olha, seria muito bom que você fosse para essa prova sabendo um pouco mais sobre ensaio clínico. As fases dos ensaios clínicos, os conceitos que estão por trás do ensaio clínico, né, na hora de você formar os grupos, dividir os grupos, se essa análise vai ser depois duplo cego ou triplo cego, né? Se as pessoas que estão consumindo ali ou o medicamento ou o placebo, se elas sabem que elas estão consumindo ou não o medicamento ou o placebo, se o pesquisador que está conversando diretamente com aquela pessoa sabe que ele está avaliando uma pessoa que está consumindo medicamento ou placebo, a vacina ou o placebo, né, no caso também. Se o coordenador da pesquisa só que é quem sabe, se só quem vai fazer análise estatística é quem sabe. Então isso é o tipo de cegamento que a gente faz para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, para o nosso ensaio clínico. Perfeito? Como eu já destaquei para vocês, prova do Sírio você precisa estar fechadinho ali com conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Aqui, de fato, é onde a gente destrincha um pouco melhor isso. Lá no intensivo para vocês, a gente consegue mostrar como que isso pode aparecer no Sírio-Libanês também. E os níveis de evidência dos estudos. Como eu falei aqui para vocês, né, que o nível de evidências, fase do ensaio clínico são importantes aqui, eu só vou amarrar ali para o intensivo os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade,
eu vou destrinchar um pouco aqui para vocês esses conceitos aqui do ensaio clínico, os níveis de evidência dos estudos também. Perfeito? Vamos começar pelas fases dos ensaios clínicos, que é importante para a gente já consolidar esse primeiro raciocínio. Primeiro, pessoal, para que eu vou fazer um ensaio clínico? Eu vou fazer um ensaio clínico, quando eu penso em fazer um ensaio clínico, eu quero desenvolver, na maior parte das vezes, um medicamento ou uma vacina nova. Pensando nisso, quando eu vou começar a fazer esse teste, eu preciso fazer esse teste numa população, se eu não sei ainda efeitos que podem aparecer desse medicamento, dessa vacina, eu preciso pegar uma população que está pouco sujeita a ter muitas complicações com o uso de medicamentos, com o uso de uma nova vacina, por exemplo. Uma medicação que provavelmente não utilize outros medicamentos, que não tenha outras comorbidades. Então a fase 1 ela é marcada pela presença de pacientes ali, jovens e saudáveis. Um estudo muito limitado, não passa de uma centena ali de participantes, porque o meu objetivo nessa primeira fase é ter um pouco mais de dados aqui para que eu possa testar a segurança e as possíveis reações que possam aparecer. O que está se testando aqui, a palavra que pode aparecer na sua prova, indiretamente, é a tolerabilidade que se tem em relação a esse medicamento, em relação a essa vacina. Perfeito? Eu posso passar dessa fase 1 para uma fase 2. E aí na minha fase 2 eu vou ter ainda poucos participantes, mas mais participantes do que eu tinha aquela primeira centena de participantes ali. Eu já sei um pouco mais sobre tolerabilidade, eu posso passar agora para um pouco mais de participantes, geralmente chegando a 2 centenas ali no máximo. Perceba, eu ampliei, mas eu também ainda não estou com milhares de participantes. Isso vai acontecer na nossa fase 3. Na minha fase 2, eu posso ter pacientes jovens e saudáveis que são predominantes de fato, mas nesse caso eu também posso começar a colocar pacientes que vão ser a população-alvo do uso daquela medicação. Porque o meu objetivo aqui agora já é começar a traçar alguns dados de eficácia, não todos consolidados ainda, esses vão vir na fase 3. Mas eu posso começar a testar diferentes dosagens para diferentes populações para verificar se o resultado é o mesmo. Eu já estou começando a testar aqui interações medicamentosas, porque veja, eu expandi a minha população, a chance de ter alguém agora com uma outra comorbidade já é um pouquinho maior. Então eu começo a ter dados de segurança ainda ali num público um pouco menor ali, eu já começo a ter esses dados. Mas aqui eu ainda não formo a bula do meu remédio, eu não formo a bula da minha medicação, eu não formo a bula da minha vacina. Eu formo na fase 3, que aí eu tenho um estudo um pouco mais amplo. Começo a ter milhares de participantes aqui. Quando eu coloco milhares de participantes aqui, nessa fase aqui, nesse ensaio clínico que é randomizado, eu já consigo ter comparação de grupo que está usando o medicamento e que não está usando o medicamento, que geralmente está fazendo uso do placebo. Eu consigo avaliar a eficácia de fato dessa medicação que está em teste, do desenvolvimento dessa medicação. Consigo ter mais efeitos aqui em relação à segurança dessa medicação, quais são os eventos adversos que apareceram. Agora eu tenho 3.000 pessoas participando, E consigo ter os dados da bula do remédio. Isso aqui é fundamental, pessoal? Até falei um pouquinho sobre o cegamento com vocês. Pensa, se eu sou uma indústria farmacêutica, estou querendo desenvolver uma medicação, claro que eu estou buscando a melhor maneira para a minha indústria, de eu oferecer resultado, mas também com uma certa economia. Então, se eu vou avaliar o meu grupo aqui, eu posso acabar gerando dados aqui se eu não fizer da melhor maneira, se eu não seguir cada etapa dessas fases, se eu não fizer esses segmentos mais adequados, essa avaliação vai ficar completamente enviesada. Eu posso deixar em segundo plano possíveis efeitos adversos ali, eu posso relativizar quando eles apareceram no grupo que usou a medicação e supervalorizar efeitos adversos em quem usou o placebo, para destacar a minha medicação, Então aqui a ética também está muito amarrada a esse processo. E aí acabou, Padilha? Mais ou menos. Aqui a gente vai liberar para comercializar. Perfeito. Porém, a gente continua fiscalizando. A fase 4 do ensaio clínico é a fase que é chamada de farmacovigilância. Nessa fase aqui, pessoal, já está liberado, já está comercializando, só que se eu tivesse algum evento adverso que apareceria ali entre 1 em 1 milhão de pessoas, eu não tive ainda 1 milhão de pessoas utilizando essa medicação. Eu estava com 3.000 ali na minha fase anterior. Agora que vai para a população, eu preciso continuar a vigilância em relação à aplicação dessa vacina, desse medicamento, mas principalmente, pessoal, notificar quando isso acontecer. Então aqui eu começo a ter ainda mais dados e aí eu posso atualizar, a bula do meu medicamento, às vezes até suspender o uso do medicamento ali, dependendo do que aparecer. Perfeito?
Falei das fases dos ensaios clínicos, tinha prometido que também falaria dos níveis de evidências dos estudos, estão aqui. Nível de 1 a 5, tá bom, pessoal? Então aqui vou até fazer de baixo para cima mesmo, que é a fase que a gente vai aumentando o nível de evidência do estudo. Aqui a famosa opinião do especialista, né, que serve para exatamente nada, aqui no nível 5 pra gente. Relato de caso, nível 4, né, a gente começa a ter um pouco mais de fundamentação. Nível 3, a revisão do caso controle, né, o caso controle, ele tem um viés pra gente, que é a maneira do próprio delineamento dele, né, o caso controle ele é um estudo retrospectivo em relação ao tempo, né? Então eu estou avaliando ali do desfecho e avaliando partindo do desfecho o que pode ter aumentado a chance desse desfecho ter acontecido, né? Então eu já parto do desfecho ali. Então essa relação é um pouco mais frágil ali, tanto que à medida que eu avalio ali a força desse estudo, a medida de associação que eu tenho, é a odds ratio, que não é a melhor de todas, né? Seria melhor se eu tivesse uma relação de incidências, que é o que o estudo de coorte me dá, né? Que é o risco relativo. Por quê? Porque ele é um estudo prospectivo em relação ao tempo. Eu parto do fator de risco para o desfecho, da exposição para o desfecho. Então aí a gente consegue ter um pouco mais de fundamentação nesse processo. E aí são os estudos de nível 2. No nível 1, a gente tem os melhores estudos aí, que são as meta-análises, as revisões sistemáticas de uma maneira geral, ensaios clínicos controlados, perfeito? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que a representação que a gente costuma ver nas aulinhas ali da faculdade é essa, né? Então a gente vê em forma de pirâmide, né? Opinião do especialista, ensaio in vitro, estudo transversal, caso controle, coorte, ensaios clínicos e a revisão sistemática ali, a senhora de todos os estudos ali em relação a nível de evidência, tá bom? Tem também grau de recomendação, né, que vai de A a D. Grau de recomendação é de altamente recomendado para não conclusivo em relação a isso. Então, altamente recomendado é o que for fruto de um estudo do nível 1. Eu posso ter uma recomendação favorável para o que for nível 2 e nível 3, recomendado de forma inconclusiva aqui para o nível 4 e completamente inconclusivo estudos do nível 5. Perfeito? Então, gostinho, cheirinho aí para vocês em relação à classificação dos estudos epidemiológicos. A gente pode conversar um pouco mais agora sobre níveis de prevenção, tá bom? Quando fala de níveis de prevenção, pessoal, para a prova do Círio especificamente, memorização, tá bom? Então a gente precisa pensar principalmente em rastreamentos, quando a gente fala de nível de prevenção. E aí, rastreamento, a gente tem que lembrar que existe o grau de recomendação do Task Force e também no Ministério da Saúde, tanto para rastreamento, a gente tem isso, mas quando eu falo de nível de prevenção, eu também estou falando de vacinação. E aí só para a gente relembrar um pouco, né? Já vai aparecer um pouco mais para frente a imagem aqui de Livell e Clark para a gente lembrar dos níveis de prevenção, mas para a gente já lembrar, né? Quando eu falo de prevenção primária, eu estou falando de uma pessoa que não tem a doença ainda, né? Do período pré-patogênico. Para essa pessoa, eu vou fazer uma campanha de conscientização, eu vou fazer uma imunização dessa pessoa. Estou falando de prevenção primária, tá? Uma pessoa que não tem a doença e que eu não quero que desenvolva a doença. Prevenção secundária, eu estou falando de uma pessoa que tem a doença e que eu quero agora diagnosticar essa doença o mais cedo possível. Então eu vou fazer rastreamento dessa doença, eu vou fazer o diagnóstico precoce dessa doença para eu melhorar o prognóstico do meu paciente, tá bom? Com isso, pessoal, eu tenho também a prevenção terciária, uma pessoa doente que pode manifestar sequelas, ter consequências daquela doença ali. Então o meu objetivo agora é reabilitar essa pessoa. Prevenção terciária tem muito a ver com reabilitação, né? Fisioterapia é o principal dos exemplos aí. Prevenção quaternária, a gente não fazer o que não precisa ser feito, né? Evitar a iatrogenia, não pedir exames desnecessários, não passar medicamentos desnecessários para essa população. E a prevenção quinquenária é cuidar do cuidador, né? Cuidar de quem cuida. Então, quando a gente faz isso, a gente começa também a garantir uma melhora até para os pacientes também, porque eu garanto que a pessoa que está atendendo ela naquele momento tem um pouco mais de atenção no que está fazendo também. Perfeito? Então, quando eu falo de calendário vacinal, estou falando aqui de prevenção primária, tá bom? De imunização para essas pessoas também. E aí, a maioria aqui não tem jeito, vai ter um padrão de memorização, vou trazer para vocês aqui esse padrão de memorização e a gente vai conversar sobre cada um deles, tá bom? Ainda dentro de níveis de prevenção, precisa saber os níveis, né? Como eu dei esse exemplo aqui para vocês, qual é o nível de prevenção e todos esses pontos, as características que os programas de rastreamento têm, eles precisam ser acessíveis, né? Precisa ter uma agilidade também para isso e a aplicabilidade das práticas de promoção. Então, por exemplo, aqui o Programa Nacional do Controle de Tabagismo. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o modelo de Livell e Clark que eu já tinha prometido. Bom, pessoal, e aí a gente pode conversar um pouco mais então sobre esse modelo de Livell e Clark, né? A gente tem aqui a história natural da doença e tem um recorte importantíssimo para a gente fazer aqui.
Livell e Clark foram até a prevenção terciária. A gente conversou, né? No período pré-patogênico a gente faz a prevenção primária, campanha de conscientização, imunização, e eu posso fazer prevenção secundária já quando tiver a doença, rastrear essa doença, né? Diagnosticar essa doença o mais rápido possível, e uma prevenção terciária de fazer a reabilitação dessa pessoa, né? Diminuir as consequências dessa doença. Agora, prevenção quaternária é um conceito que veio futuramente com até um médico de família, né, que era o Marc Jamour, que teve esse pensamento aqui, gostaram da pronúncia do francês, né? E depois a prevenção quinquenária, um conceito já de século XXI mesmo, a gente pensando em cuidar de quem cuida, como eu disse para vocês. Dentro dessa gaveta aí dos níveis de prevenção, a gente precisa conversar sobre rastreamentos, tá bom? Então, para a prova do Círio, a gente precisa saber Ministério da Saúde e Task Force, tá bom? Ministério da Saúde para osteoporose. Não recomenda avaliação, grau de recomendação D, mas o Task Force recomenda, tá bom? Quem vai fazer, período que vai fazer, qual exame vai fazer e o grau de recomendação para que se faça. Então aqui a gente tem essa avaliação. Perfeito? Em relação a câncer de colo uterino. Então a gente tem recomendações diferentes aqui para o Ministério da Saúde e para a Task Force, as duas com grau de recomendação A, mas qual é a periodicidade, qual é o exame, muda do Ministério da Saúde para o Task Force. Para o Ministério da Saúde, né, o mais tradicional ali, que de fato é o mais provável de aparecer ali na prova do Círio, a gente só precisa ficar atento sempre que abre edital, né, ver a referência que foi colocada ali ou com o comando da questão também, mas mulheres de 25 a 64 anos que tenham vida sexual iniciada, faz 2 anos consecutivos, veio 2 resultados normais, faço a cada 3 anos. Perfeito, fazendo Papa Nicolau. Para o Task Force, já muda completamente. Público-alvo, qual é o exame. Mas também tem grau de recomendação A. Perfeito? Neoplasia coloretal, também tem diferença principalmente em relação à idade aqui, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui colonoscopia, retossigmoidoscopia pelo Ministério da Saúde, com grau de recomendação A, para fazer 1 a 2 anos. E a pesquisa de sangue oculto das fezes, claro, né, que é o mais custo efetivo ali na prática pra gente, mas adultos de 50 a 75 anos. Para o Task Force é de 45 a 75 anos, perfeito? O grau de recomendação é A, de 50 a 75, como a gente viu, mas B, de 45 a 49 anos, mas ainda tem essa recomendação com testes diferentes aqui, com periodicidade e testes diferentes de acordo com o Task Force. Perfeito? Para a neoplasia da mama, é o mais parecido, assim, dos dois. Os dois têm grau de recomendação B, os dois mamografia, os dois a cada 2 anos, mas Ministério da Saúde, mulheres de 50 a 69 anos. Task Force, mulheres de 50 a 74 anos. Perfeito? E a grande diferença aqui, acho que está de fato na neoplasia de próstata, o Ministério da Saúde não recomenda que se faça, né? Então, assim como na osteoporose, né, a gente tem uma diferença importante aqui, o Ministério da Saúde não recomenda que se faça. Task Force coloca para que se faça aqui o PSA, com a periodicidade que não é definida, entre homens de 55 a 69 anos, tá bom? Uma decisão compartilhada, que coloca de fato como um grau de recomendação C pra gente. Perfeito? Padilha, será que eu entendi? Vou te mostrar que você entendeu. Prova do Círio, de 2021. Sobre os níveis de prevenção é incorreto. Letra A, fisioterapia motora em pessoa com hemiparesia secundária por acidente é um exemplo de prevenção terciária. Até falei para vocês, fisioterapia talvez seja o principal exemplo de prevenção terciária. Solicitar o teste do PSA para todos os homens com mais de 50 anos é um exemplo de prevenção terciária. Tem indicação de fazer todos os homens acima de 50 anos? Será? É prevenção terciária isso? A educação alimentar é um exemplo de prevenção primária, perfeito. Letra D, a vacinação contra o sarampo é um exemplo de prevenção primária, perfeito, né, imunização. E o autoexame da mama é um exemplo de prevenção secundária, perfeito, rastreamento ali, né. Então, de fato, o que é incorreto pra gente aqui, letra B, né, solicitar teste do antígeno prostático específico para todos os homens com mais de 50 anos é um exemplo de prevenção terciária. E aqui, pessoal, epidemias, endemias e pandemias. Uma aposta aqui, quase que eu vou fazer com vocês, por quê? Porque eu vou falar sobre esses 4 temas aqui. Na verdade, nem vou falar sobre todos, eu vou acabar falando mais sobre tuberculose porque eu vou colocar em caráter de aposta que isso pode aparecer na prova do Círio, tá bom? Já apareceram esses temas. Quando aparece, eu queria falar para vocês, costuma aparecer muito mais assim, o relatório, a atualização que teve no ano em relação a um perfil de doença específico. Então, além dessas 4 aqui que podem aparecer, já apareceu na prova do Círio, como que as meningites se comportaram no último ano. Então eu pego o relatório do ano ali da prova e vejo como é que está A, B, C, como que está em relação
as hepatites A, B e C, as meningites também, a meningite, qual foi o comportamento naquele ano, doença de Chagas já apareceu, como é que foi o comportamento. Então, assim, geralmente aparece como que aquela doença se comportou, o relatório que saiu daquela doença naquele ano, qual é o comportamento. Eu não ia trazer aqui para vocês o relatório de todas as doenças, tá bom? Então, pensando em trazer um pouco mais de direcionamento, eu até trouxe uma pegada um pouco mais clínica, assim, porque a prova do Círio às vezes mistura a clínica com a preventiva ali, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a tuberculose. Quando que eu faço um tratamento, aqui bem característico até de USP Ribeirão aqui, mas eu vou colocar uma questão no final aqui do Círio para vocês entenderem que faz bastante sentido, perfeito? Ó, cerca de 1/4 da população mundial tem o bacilo, mas não manifesta clinicamente. Isso chama ILTB, a infecção latente pela bactéria da tuberculose. Então a gente vai ter aqui, ó, a pessoa está assintomática para tuberculose, ela não transmite, ela tem uma imunidade parcial, só que ela tem um risco de reativação. Isso é terrível para essa pessoa. E quem mais vai ter risco são as pessoas que são imunossuprimidas e as pessoas que têm uma exposição maior ao bacilo. Inclusive as pessoas que trabalham na saúde, né? Agora, nem todo mundo precisa fazer tratamento quando tem uma infecção latente por tuberculose, tá bom? Por Mycobacterium tuberculose, desculpa. Qual que é a definição pra gente aqui, então, de ILTB, pessoal? Vai ser qualquer indivíduo que esteja infectado, e aí através de prova tuberculínica ou do IGRA, desde que esteja descartada uma tuberculose ativa. Se eu estou falando de uma infecção latente, não pode ser uma infecção ativa, perfeito? Ou seja, eu vou precisar testar essa pessoa e descartar que ela tenha tuberculose ali. Então eu vou ter que colher a história dessa pessoa, ver a clínica dessa pessoa, a radiografia de tórax dessa pessoa. Perfeito? Quais são os grupos aqui para mim, pessoal? Quando que eu vou tratar sem prova tuberculínica e sem IGRA? Quando que eu vou fazer isso? Quando essa pessoa estiver numa situação de vulnerabilidade, né? Para eu tratar sem fazer a prova tuberculínica ou o IGRA, eu vou olhar aqui esse grupo, que é um grupo de pessoas mais vulneráveis. Quem são essas pessoas então, pessoal? Recém-nascidos coabitantes de caso fonte de TB pulmonar ou laríngea confirmado por critério laboratorial. Pessoas vivendo com HIV, contatos de TB pulmonar ou laríngea com confirmação laboratorial. Esses dois os mais importantes para a gente saber para a prova, tá bom? Mas a gente tem algumas provas que cobram pessoas vivendo com HIV com contagem de células CD4 menor ou igual a 350 e pessoas vivendo com HIV com registro documental de ter a prova tuberculínica acima de 5 milímetros ou o IGRA positivo, e essas pessoas não foram submetidas a tratamento de ILTB quando tiveram essa prova tuberculínica ou o IGRA reagente aqui. Perfeito? Também tenho como quinto componente aqui desses grupos para condição de tratamento de ILTB, pessoas vivendo com HIV com radiografia de tórax que tenha cicatriz radiológica de TB, mas que não tenha feito o tratamento para TB, uma TB não tratada. Perfeito? Quando que eu vou tratar? Eu já sei aqui, mas como que eu vou fazer esse tratamento e qual é a população que eu preciso saber? Já falei para vocês que essas duas são as principais. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando que eu vou tratar então sem a prova tuberculínica e sem o IGRA positivo? O risco é muito grande que essa pessoa manifeste a tuberculose ativa. Então eu vou tratar, dependente do teste, alguns grupos específicos, como eu mostrei para vocês na tabela. São grupos que têm uma imaturidade imunológica, ou então esses testes não vão ser os testes mais efetivos para a gente. Então a clínica vai ser de fato soberana aí em relação à história desse paciente. As duas populações principais, como eu disse para vocês, os recém-nascidos e as pessoas vivendo com HIV, tá bom? Então esses grupos aqui eu queria que vocês lembrassem. Agora eu coloquei os grupos que a gente vai tratar sem prova tuberculínica e sem IGRA. Quais são os grupos que eu trato se tiver a prova tuberculínica maior do que 5 milímetros ou o IGRA vindo como positivo aqui? Pessoas que são contatos de TB pulmonar ou laríngea, independente dessa pessoa ter BCG ou não. Pessoas vivendo com HIV com CD4 maior que 350, ó a diferença, o oposto aí do que a gente tinha no primeiro grupo, né? Alterações radiológicas sugestivas de sequelas de TB, indivíduos que usem TNF-alfa, e isso aqui aparece em prova, já apareceu inclusive na prova da Santa Casa, ou corticosteroides, que tem utilização aí de mais de 15 mg de prednisona por mais de um mês, 15 mg dia aqui, tá bom? E indivíduos em pré-transplante ou terapia imunossupressora. Então apareceu essa história clínica ali no seu enunciado no Círio, opa, é para fazer o tratamento dessa pessoa se ela tiver a prova tuberculínica acima de 5 milímetros ou se tiver o IGRA positivo, tá bom? Coloquei aqui alguns exemplos que podem aparecer, né, em relação ao anti-TNF-alfa, que já apareceu nas provas aí mais comumente também, e geralmente é utilizado na reumato. Esse paciente tem uma descrição de um caso clínico da reumato, e eu só queria lembrar para vocês pela
proximidade dos nomes aqui, que o rituximab é um anti-CD20, tá bom? Então tem a imunidade humoral aqui, então só cuidado para não ter essa confusão em relação ao anti-TNF-alfa e anti-CD20. Perfeito? Agora tem outros grupos que eu faço aqui, ó, o tratamento só se tiver a prova tuberculínica maior que 10 milímetros ou o IGRA positivo. Pacientes com silicose, neoplasias de uma maneira geral aqui de cabeça e pescoço, né, dessa região, insuficiência renal em diálise, pacientes diabéticos, indivíduos de baixo peso, tabagistas e com calcificação isolada. Perfeito? Para esse caso aqui, pessoal, tá entrando grupos que têm doenças pulmonares estruturais, basicamente aqui, né? Então a gente faz esse tipo de avaliação. Só vou tratar se houver conversão tuberculínica, que significa uma segunda prova tuberculínica ali que tenha, né, um aumento de 10 milímetros da primeira para a segunda medida em relação à primeira, pessoas que têm contatos de TB pulmonar ou laringe que seja confirmada, profissionais da saúde, né, falei para vocês que a gente ia acabar entrando nessa aqui, e trabalhadores de instituições de longa permanência pela exposição constante ao bacilo. Padilha, beleza, entendi aqui quais são as condições de eu fazer o tratamento dessas pessoas. Como que eu trato essas pessoas? 4 opções que a gente tem para fazer esse tratamento. Isoniazida por 6 meses, 180 doses a gente vai fazer aqui. Isoniazida por 9 meses, né, são 270 dias, né, 270 doses. Rifampicina por 4 meses, que seria 120. E agora a gente começa a ter uma opção que é mais viável aqui, né, que é a rifapentina mais a isoniazida. Eu vou fazer por 3 meses e essa dose é semanal. Então, vão ser 12 administrações. Para o tratamento diretamente observado, né, que é o TDO, que é o mais recomendado, né, que aumenta a efetividade do tratamento, muito melhor que eu dependa só de 12 encontros com essa pessoa. Perfeito? No LTB eu vou avaliar, então, caso a caso. A primeira escolha sempre vai ser a gente usar algum esquema com isoniazida. 6 meses é o padrão da gente fazer o tratamento, mas eu aumento a eficácia quando eu faço o tratamento com 9 meses. A escolha que eu falei para vocês da rifapentina ali é muito mais a comodidade posológica que a gente tem ali, né? Se a primeira escolha é a isoniazida, a segunda escolha, de fato, para a gente vai ser a rifampicina aqui, que vai ser preferencial para hepatopatas, crianças que tenham menos de 10 anos de idade e pessoas acima de 50 anos ou que de cara apresentem uma intolerância à isoniazida. Perfeito? Mas será que vai cair tuberculose no Círio? Caiu em 2022, né? Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde, o sintomático respiratório é o indivíduo que, durante a estratégia programática de busca ativa, apresenta tosse por quanto tempo? Pessoal, conceito que a gente tem mesmo aqui, colocaram vários períodos, de fato, a gente vai considerar o rastreamento para pessoas com 3 semanas ou mais. Só quero fazer um parênteses importante aqui. Não é característica do Círio cobrar isso. Mas se eu tiver uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que tenha o atendimento ali, um atendimento ocasional, esse tipo de atendimento eu não vou levar em consideração esse intervalo de tempo. Não importa a duração, pessoa sintomática respiratória, com tosse, chegou tossindo ali, pessoa em situação de rua, eu não sei onde essa pessoa vai estar daqui a 3 semanas, eu não sei há quanto tempo essa pessoa está tossindo já. Então a gente faz o rastreamento. Mas para o Círio, de fato, nossa resposta era por 3 semanas ou mais. Perfeito? E com isso, eu devolvo sua vida aí para você. Bons estudos, um forte abraço, eu te espero aí no intensivo para a gente conversar um pouco mais sobre todos os outros focos que podem aparecer no Círio, mergulhando a fundo em cada um deles. Bons estudos, boa prova por aí e até a próxima. Tchau, tchau.